Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Radar, um canal que te mantém atualizado das notícias mais relevantes do momento. Eu sou o Sidney Matos, sou diretor de associados da ANEFAC e o nosso giro de hoje é lá por Goiânia, com o Roberto Rodrigues, que é nosso diretor de agronegócios e sócio da RR Life Consultoria. E para falar com ele sobre o mercado agrícola, né, nós vamos contar com o Marcos Grigoletto, que é o diretor regional de Goiânia, né, da ANEFAC, e é sócio também da KPMG. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Para a gente começar aí, eu gostaria de entender um pouco, né? Esse ano a gente teve safra recorde, a gente teve crise ambiental, a gente teve um câmbio que é extremamente favorável aí para quem exporta, né? E de quebra a gente teve a pandemia aí que afetou todo mundo de alguma maneira. Todos esses fatores impactaram de uma maneira mais relevante ou menos, né, a cadeia produtiva. Então, eu gostaria que você comentasse, Roberto, com a gente aí, qual que é a sua opinião, né, sobre esses acontecimentos do ano aí, como foi o ano. Legal. Muito obrigado pela oportunidade do bate-papo com vocês aí. Fico envaidecido. De fato, o agronegócio esse ano, ele realmente se comportou de uma maneira extremamente desafiadora, né? Aliás, não só o agronegócio, o mundo, né, teve que se comportar de uma maneira extremamente desafiadora. Mas dentro do agronegócio, que tem essa relevância para o país, eu diria que ele tanto foi beneficiado e bastante beneficiado com essa questão da pandemia, mas que ao mesmo tempo também teve diversos contratempos aí em alguns setores, digamos, mais localizados, como na logística, como o segmento de hortifruti, enfim, teve alguma parte que realmente foi mais acometida e outras partes nem tanto. Mas, de um modo geral, eu penso que o saldo ele permitirá ao Brasil, sobretudo ao Brasil, se tornar ainda mais, fortalecer ainda mais esse protagonismo no cenário mundial como grande fomentador e fornecedor de alimentos. Aliás, isso dito pela FAO agora recentemente. Então, o saldo é positivo, mas foi um ano atípico. O agro teve diversas intempéries, sim, inclusive climáticas, como foi comentado. Nesse momento agora também há, sim, uma preocupação. As chuvas estão atrasadas e percebe-se que isso já tem impactado em algumas regiões produtoras do país e que há uma tendência, fala-se em queda de produção no ano que vem, e ao mesmo tempo que outros defendem uma posição diferente. Mas, então, tanto a questão climática nesse ano, a questão da pandemia, a questão do dólar, o dólar, por sua vez, também, ele exerce ano a ano um papel sine qua non dentro do setor do agronegócio, de modo que boa parte das operações são contraídas em fundos de investimentos, em bancos, através da indexação do dólar. Então, para aquele que devia, eu diria que ele teve um probleminha, um agravante. Mas, entretanto, para aquele que precisou vender os seus produtos ou prestar o seu serviço atrelado ao câmbio, ao dólar, obviamente ele teve benefício. Então, o saldo é positivo, mas foi um ano desafiador. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com você, Roberto, com você, Sidney, e eu gostaria de aproveitar o momento e pegar esse gancho e fazer uma pergunta, né? A gente está observando o mercado como um todo, tanto nacional como internacional, todo mundo de olho, né, em boas práticas, né? E a gente vê ultimamente discussões e utilizações do termo ESG, que é Environment, Social and Governance, que trazendo, né, para o nosso português, né, resumidamente, trata de melhores práticas, sejam ambientais, sociais ou governamentais. Nesse sentido, Roberto, eu te pergunto, né, em que medida você vê as empresas do setor do agro realmente praticando, né, esses cuidados? Eu acho que aí nós estamos diante de uma problemática. Tem um gap muito grande em relação àquilo que precisa realmente estar acontecendo. Ao passo que o agronegócio ele tem um cenário promissor, ele já está num patamar interessante, tem a perspectiva de se tornar ainda mais interessante, tanto em termos econômicos, como em termos de tecnologia,
em termos de avanço social, enfim, em questões relacionadas à sustentabilidade ambiental e organizacional. Só que daí, nessa fala sua, nós temos aí uma problemática, temos um gap que precisa ser olhado com bastante propriedade. Infelizmente, é a palavra, eu às vezes comento até que nós temos muita tecnologia no campo, não estou dizendo que está sobrando, né? Sempre será bem-vinda a tecnologia, o que torna o cenário da agricultura e da agropecuária, de fato, diferente e competitivo ao extremo, mas, ao mesmo tempo que a gente vê essa tecnologia acontecendo no tempo, nas questões operacionais, na produção, na questão relacionadas a serviço, a melhoria de pesquisas e desenvolvimento, você não vê a mesma coisa acontecendo no âmbito da gestão, da governança, dos aspectos relacionados às boas práticas. Aí não estou dizendo que não acontece com todos, acontece, mas isso está mais propenso a acontecer, no olhar que a gente tem observado aí, nas grandes corporações, por ter regras já definidas de governança, de compliance, enfim, toda uma estrutura por trás que permita ela realmente se adequar a essas boas práticas. Só que isso não é digamos assim, um direito, tampouco um dever só de empresas grandes. A bem da verdade, isso seria necessário que acontecesse em todos os tipos de negócios, tanto dentro das propriedades rurais, que também são empresas, né? Segundo o IBGE, uma propriedade rural é uma empresa, é um negócio, é um empreendimento. E também dentro das próprias empresas, revendas, indústrias de grande e de pequeno porte. Então, o que eu vejo, com o olhar tanto do ponto de vista da consultoria, que a gente roda o Brasil aí fazendo trabalhos e auxiliando diversos produtores e empresas na demanda por recursos, o que eu posso dizer é que muitos deles têm know-how, têm tecnologia, têm tudo para acessar um dinheiro mais barato, uma operação que possa, de fato, fazer a diferença dentro dos negócios, mas o fiel da balança, às vezes, que o impede de acessar esse recurso está exatamente na sua fala. As boas práticas voltadas para questões que são basilares para um negócio ser sustentável, considerado sustentável, não se estão atentando, não se estão verificando, ou melhor dizendo, até praticando. Então, sim, falta isso, para mim é uma deficiência, existe uma imperfeição dentro do setor do agronegócio, sobretudo, que é o foco da nossa fala, no que diz respeito às boas práticas organizacionais, de gestão, voltado para a finança, para a compliance, para a governança, para questões sucessórias, enfim, tudo que está envolvido nesse arcabouço aí de pontos importantes a observar dentro das boas práticas. Sensacional, Roberto. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Ainda nessa linha de boas práticas, né? A gente sabe que consumidores e colaboradores muitas vezes têm expectativas diferentes, né? E a gente também tem uma preocupação cada vez maior aí com o consumo consciente. O quanto você acredita que isso é uma preocupação, né? E de que forma o consumidor consegue avaliar se o alimento que ele compra hoje vem de uma fonte limpa dentro dos padrões de qualidade e de sustentabilidade? Legal. Então, excelente discussão. Aliás, isso vai de encontro, Sidney, com a primeira pergunta, né, que você fez aí sobre a questão, o que aconteceu no agro esse ano e tal. Um ano desafiador, atípico, porém, algumas questões, elas são apresentadas ou desafiadas ao agro todos os anos. Uma delas é essa pergunta, esse comentário. Eu acho que a pandemia trouxe para o mundo, sobretudo para o agro, uma reflexão importante. As pessoas, mais do que nunca, estão preocupadas com aquilo que estão levando para dentro de casa, seja informações e seja alimentos, né? Então, o alimento, principalmente, ele tem sido o foco de discussões mundiais por grandes lideranças, tanto no sentido, se ao produzi-lo, se está respeitando as questões, as métricas de sustentabilidade, enfim, de rastreabilidade do produto, dos alimentos, se estão respeitando as questões sociais, como, por exemplo, trabalho escravo, se você não está degradando o meio ambiente, se você está preservando, se você trata bem os seus efluentes, se você descarta bem o material que você usou, por exemplo, as embalagens de produtos que são utilizados dentro da produção, né, nas lavouras e tudo mais, se isso está sendo descartado adequadamente. Então, essa problemática, essa questão como um todo, ela vinha sendo tratada anteriormente, mas não como agora. Agora, muito mais.
E o Brasil, não seria diferente, está exatamente no alvo de todos os olhares mundiais, de um certo modo. Isso é muito bom, porque se a gente souber fazer o dever de casa, isso só eleva o nosso conceito, mas se a gente não tiver uma postura assertiva em relação a isso, sobretudo das nossas lideranças políticas enfim, e quem está à frente de qualquer que seja o organismo que representa o agronegócio, se a gente não souber como lidar com isso, a gente pode ter aí um problema, né? Um impactante, que eu acho que está já até acontecendo. Mas, de um modo geral, eu diria que a preocupação tem aumentado por parte do consumidor final e por parte dos intermediários, então, dos stakeholders como de um modo geral, relacionados ao agro, tanto a indústria tem que se preocupar com os padrões que ela está exercendo o seu trabalho, os intermediários, a maneira que ele está procedendo, o transporte disso, enfim, assim como o consumidor também tem ali as suas necessidades, os seus anseios. Então, hoje fala-se muito nisso, fala-se, inclusive, na questão de combate à pobreza, para que possa melhorar ou minimizar essa questão do desperdício. Então, tudo isso são preocupações que existiam, mas que agora, a partir do problema da pandemia, principalmente, se tornou ainda mais efetivo ou mais latente, não sei. Mas o saldo é bom, acho que isso é necessário. Então, Roberto, recentemente, né, a nossa ministra da Agricultura, ela afirmou, né, que precisamos arrumar mais recursos para o setor produtivo. Isso é uma fonte do jornal Valor Econômico, né, de semana passada. Mas ela não indicou como. Aí eu te pergunto, né, com a sua experiência, de que forma ou de que formas, né, Roberto, você entende, né, que o setor consegue aí se capitalizar dentro dos cenários econômicos atuais, né? Sim, legal. Excelente questionamento aí, porque assim, ó, a ministra Tereza Cristina é uma excelente ministra, está fazendo um papel muito bacana, isso é indiscutível. E além do que, ela entende muito bem as demandas que o setor precisa, porque ela é produtora rural, enfim, também. Mas a distância entre tudo isso e a realidade também é um pouco, a lacuna é grande, porque olha só para ter uma noção do que você perguntou agora, do que você está comentando, o Plano Safra desse ano propôs injetar na economia, dentro do agronegócio, algo em torno de 278 bilhões. É muito dinheiro, 278 bi. Entretanto, se a gente fizer um paralelo e um comparativo, olha só que interessante. Os produtores rurais devem aos bancos 700 bilhões. Isso era 600 bi no início do ano. Com a atualização do dólar, como boa parte das transações no agro são indexadas ao dólar, sobretudo na região, no estado do Mato Grosso do Sul, região da Matopiba, né, onde produz bastante, enfim, não são todos os estados. Minas Gerais, por exemplo, já trabalha em reais, Goiás, dólar em reais, no Sul em reais, mas alguns estados brasileiros produtores, como Mato Grosso do Sul e região da Matopiba, só se fala em dólar. Então, os produtores rurais deviam aos bancos 600 bi no início de 2020. Hoje devem 700. Veja bem, a maioria das operações financeiras que são desencadeadas para o agronegócio através dos bancos e das operações oficiais, Banco do Brasil, bancos Caixa, e também os bancos que fazem o agenciamento das operações, Bradesco, Santander, enfim, Rabobank. A maioria dessas operações, elas são de curtíssimo prazo, ou seja, o que o mercado chama de mata-mata. Ele pega esse ano para custeio, para investimento, custeio, mas principalmente custeio, para ele plantar, para ele produzir, ou para criar o gado, enfim, para fazer um investimento numa cerca, isso, aquilo, infraestrutura, mas ele pega esse ano e paga o ano que vem. Quando muito, no ano seguinte ou um ano depois, de 2 a 3 anos. Mas isso é pouco. 90% é no curto prazo. Hoje, pega agora, paga o ano que vem. O que eu quero dizer é o seguinte, se esse ano foi disponibilizado 278 bi e ele deve 700, isso não paga nem metade da dívida que ele já deve. Então, como que ele vai produzir com esse recurso para entregar um bom produto, para perceber o seu resultado? Aí começa a gerar, a sustentar dentro do agronegócio um problema que até, inclusive, eu investigo nos meus estudos acadêmicos, inclusive na minha tese de doutorado no Mackenzie, que fala sobre no meu modo de ver, me parece haver um fenômeno aí, uma imperfeição, porque a conta não fecha. Então, esse dinheiro de 278 bi que foi proferido lá no início do Plano Safra,
ele seria muito bem alojado no Pronaf, na agricultura familiar. Aí eu diria que ele seria extremamente bem, digamos assim, alojado, bem destinado. Agora, quando se trata para um produtor de porte médio, ou mesmo ainda pequeno, mas maior do que o da agricultura familiar, e pequeno, médio e grande, esse, na minha opinião, deveria acessar o crédito fomentado por diversos fundos de investimentos, por bancos de investimentos, pelos bancos ou também privados, porém com subsídios dados pelo governo. Não dar o dinheiro, mas dar subsídios fiscais, por exemplo, para que esses fundos possam corroborar com o mercado com operações de médio e longo prazo. Nós resolvemos o problema, porque o dinheiro existe. Existe 5, 6 vezes mais do que os bancos transacionam via de regra para o agro. Existe essa quantidade no mercado paralelo, que é banco de investimento e fundo de investimento. Então, na minha opinião, o que está faltando é um olhar um pouco de governança, de organização, para dentro dessa estrutura de recurso, estrutura financeira de fomento de recurso na economia nacional. Essa é a minha opinião. Uma estratégia, né? Mudança de estratégia de financiamento, né, Roberto? Mudança de estratégia de financiamento, porque o dinheiro existe. E, assim, eu falo isso com propriedade, Cílio, porque eu trabalho com isso no dia a dia. A minha empresa faz isso, intermediando operações. Então, às vezes, você vê que a alçada, por exemplo, num banco convencional, um produtor tem lá R$1 milhão por CPF e ele precisa de 5 milhões para rodar o negócio. Então, aquele 1 milhão que ele está destinado dentro do Plano Safra, uma vez não atendendo, o que ele faz? Porque não paga nem a dívida dele atual, ele vai e busca outros tipos de recursos, são chamados, denominados recursos livres, por custos 3 vezes maiores do que o custo da operação oficial. O que vai acontecer com esse produtor, com essa empresa, com essa indústria? Um estrangulamento de resultado financeiro no médio e longo prazo. A conta vai chegar, aliás, já chegou, porque devem 2 vezes o Plano Safra, e, ao mesmo tempo, aliado a isso, entra o problema, a questão da gestão, das boas práticas. Então, uma coisa combinada com a outra se potencializa num problema gigantesco. E por isso que a gente está desperdiçando tanta chance. Nós temos um potencial elevado para crescer e para tornar o agro realmente extremamente necessário para todas as economias globais, de maneira, assim, impositiva. Mas não, nós estamos sempre nos submetendo ao que o mercado lá fora traz para nós, porque nós temos uma ineficiência operacional, operacional não, muito pelo contrário, muito bom, uma ineficiência na gestão e uma ineficiência dentro da estratégia financeira do mercado. Porque o dinheiro de longo prazo ele seria mais barato, né? Então, linhas de financiamento de longo prazo seriam uma solução para o negócio agora, para o segmento? Muito boa solução. E os bancos insistem, aí é uma crítica. E eu vim de banco, eu já dirigi banco, conheço bem o mecanismo, é uma crítica. Os bancos preferem entregar o dinheiro dele mais caro do que o dinheiro mais barato. A verdade é essa, a gente trabalhando de maneira bem transparente. Não estou dizendo que são todas as operações, mas existe um número considerável dessa situação acontecendo. E um detalhe para elucidar o que eu estou dizendo, agora, recente, o governo, na minha opinião, sabiamente, ele propôs uma modalidade de operação no mercado, que é chamada FGI, Fundo Garantidor de Investimentos, onde o governo não deu o dinheiro, mas ele, através de alguns parceiros, alguns bancos privados, por exemplo, bancos menores, bancos de investimentos, ele propôs assim, que a empresa tomasse um recurso, por exemplo, R$1 milhão, mas que 80% da garantia daquele dinheiro não viesse da própria empresa, viesse do Fundo Garantidor de Investimentos, que foi criado pelo governo, que é um programa de incentivo, que é a FGI. Com isso, as empresas acessaram um recurso para pagar em 5 anos, por exemplo, com taxa de 8% ao ano, ou seja, muito mais barato do que os 15%, 16%, 17%, 20%, 30% que os bancos estão proferindo aí convencionalmente. Então, solução existe, sem a necessidade de apresentar o dinheiro. É a estratégia que é falha, do ponto de vista da sistemática financeira. É o que você falou, Ciro, é a estratégia. Concordo. Sim. Legal, legal. Bom, muito bom. A gente está quase chegando aí no final, né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é a pergunta do milhão, né, Roberto? Muitos anos já, o país, né, ele tem como salvador da economia aí o setor agrícola, né? Não é de hoje, já é bastante tempo isso. A gente fala salvador porque os outros segmentos, os outros
setores da economia acabam não performando tão bem, né? E como que você vê isso? Você acha que isso vai durar por bastante tempo ou que a gente vai conseguir ser um país de exportar produtos com mais valor agregado, ter uma indústria de transformação aí mais evoluída e até indústria de serviços também, ser mais independente aí da economia, ser mais independente da agrícola, que ela se mantenha forte, mas que as outras possam crescer também. Também, né? Legal, muito bom. Eu diria que a pergunta, acho que talvez não por acaso, para fazer o fechamento, ela corrobora com todos os questionamentos que a gente tratou aqui. Porque, olha só, o Brasil, o agronegócio brasileiro, ele representa hoje, tem representado em média algo em torno de 22%, 23% do PIB, mas agora, recentemente, 26% do PIB, de toda a produção gerada no país. Isso é extremamente relevante. Ele tem representado algo em torno de 40% a 45% da balança comercial brasileira, há muitos anos, inclusive, não é de agora. Isso tem sido crescente, a tendência é que aumente, inclusive, e tem gerado, fala-se em números oficiais, o CPEA, por exemplo, fala em índice de 10, 12 milhões de empregos diretos até, mas de diretos e indiretos o mercado fala em 20 milhões. É muita coisa. Então, assim, o agronegócio tem um papel sine qua non para a economia brasileira e eu acho que esse protagonismo aí, essa presença dele só tende a evoluir, a crescer, sobretudo por dois fatores. Um primeiro, que segundo a FAO, e é verdade, a demanda por alimentos no planeta só aumenta. Há um planejamento aí feito pelas Nações Unidas através da FAO, que até 2050, um planejamento em que nós vamos ter que realmente produzir 3, 4 vezes mais do que produz hoje para dar conta de alimento para essa população que vem crescendo no mundo aí de maneira não tão acelerada, mas assim, o processo natural já diz que a demanda vai ser grande. Agora, o problema nisso tudo é que se a gente não der subsídios para o produtor, conforme a gente falou da questão do crédito, na fala da ministra, se a gente não cuidar de um lado aqui, que é o lado de apoio, de retaguarda, a questão das boas práticas que estão relacionadas à gestão, nós vamos ter, por um lado, uma demanda que pode nos tornar ainda mais favoritos ao grande player mundial produtor de alimentos, de proteína, de tudo, e de outros artefatos, mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar sempre fazendo isso a um custo muito elevado, a uma ineficiência observável, que vai fazer com que a gente transfira e continue transferindo riqueza daqui para fora, ou de um lado para outro, sem permanecer com a riqueza no próprio ambiente de negócio. Esse é um problema. Mas é fato que o agronegócio é representativo para a economia nacional, tanto no PIB, quanto na balança comercial, quanto na geração de empregos, quanto na sustentabilidade, e outros aspectos que estão ganhando força, como agora na questão de produtos financeiros. Existe um número gigantesco de fintechs, agritechs, né, que se chama de agtechs, se despontando aí, voltado para o agronegócio, tanto no ponto de vista de soluções financeiras, como no ponto de vista de agricultura de precisão, de soluções para melhorar ainda mais a produtividade, ou seja, soluções tecnológicas, né? Então, realmente, é representativo, tem sido representativo, mas nós temos que ter um cuidado, porque tem uma imperfeição no caminho relacionada às boas práticas e à questão financeira, que pode anular todas essas vantagens, né, que nós temos aí, que temos demonstrado. Uhum. Você acha que um caminho aí pode ser, por exemplo, alguns itens aí, ao invés de ter exportação de grãos, ter exportação de produtos manufaturados, já? Essa é uma boa questão, porque assim, a gente hoje faz um trajeto, né? Nós produzimos aqui a matéria-prima e ela tem uma saga, assim, um trajeto sai de um preço extremamente acessível daqui e vai para outro mercado, para outro país, é transformada e depois é devolvida para nós a um custo 2, 3 vezes maior. Quer dizer, nós precisamos investir nisso. Ontem eu estava assistindo um programa que é o Terra Viva, e dentro do Terra Viva estava passando a reportagem do secretário de Agricultura do Distrito Federal, e eu não me lembro o nome dele agora, não sei se é Armando, enfim, não me recordo, mas ele dizendo que o Distrito Federal tomou uma iniciativa, o governo daquele distrito tomou uma decisão, melhor dizendo, e uma iniciativa, de trazer para o entorno do PADEF ali, que é a região produtora do entorno de Brasília, trazer algumas indústrias que possam industrializar
o milho, o soja, alguns produtos ali feitos, né, por eles, para que possa, ao invés de ter que sair dali, ir lá para o sul ou lá para um outro estado para transformar isso para voltar muito mais caro. Então, eles vão otimizar a cadeia dentro do próprio estado e, com isso, ganhar escala, ganhar a questão de margem, melhorar a margem de resultados dentro do próprio ambiente de negócio. E se a gente levar esse conceito para o Brasil, é o que você está dizendo aí. Não é diferente. A gente consegue agregar mais valor se a gente conseguir otimizar as nossas estruturas, melhorar a nossa gestão, melhorar o acesso ao crédito de maneira mais profissional. E, por fim, eu acredito assim, um exemplo bem prático sobre isso está, por exemplo, na agricultura orgânica, em que um produtor produz o mesmo alimento por um valor 3 vezes mais caro e que o mercado paga. Existe o consumidor para tudo isso. Nós é que temos que realmente melhorar as nossas técnicas, né, digamos assim, ou adequá-las. Muito bom, a gente está chegando ao fim aí de mais um Radar, e esse foi um programa, né, do Momento ANEFAC, né? Eu gostaria de agradecer ao Roberto e ao Marcos, trouxeram aí bastante informação e conteúdo para a gente, e fiquem ligados, né? Se mantenham conectados aí com a gente, com a ANEFAC. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado a todos aí. Conecta ANEFAC.